é o Baixar Entrevista e meu nome é Celso Assis. O nosso convidado de hoje é Paulo Roberto de Almeida, diplomata, professor universitário e diretor executivo do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, vinculado ao Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor. Prazer, Celso. Muito obrigado. Bom, nossa primeira pergunta é: como o senhor chegou aos ideais liberais? Veja, eu não me defino teoricamente como um liberal ou como um progressista ou qualquer outra rótulo ou slogan, né? Eu tive um caminho vindo do marxismo na juventude e tanto no plano teórico pelas leituras quanto no plano prático pela observação, pelas viagens, pela vida vivida em diversos socialismos e capitalismos, eu fui caminhando naturalmente, digamos, para soluções mais racionais, aquelas que encarnam uma relação de compatibilidade entre a verdade dos fatos e as intenções, não é? E é claro que na juventude você tem aquelas inspirações igualitárias, socializantes, de justiça social, construídas sobre utopias ou construídas sobre falsas soluções, não é? E é um fato que se descobre pela vida, ou teoricamente, de que o socialismo é um fracasso material. Mais até do que um fracasso material, eles são uma miséria moral, um regime de delação, de suspeição, de repressão, não é? Eu, saindo do Brasil, jovem, com 20 anos, fui diretamente ao socialismo na Europa Central, não é? No socialismo real de tipo soviético, e me deparei mais do que com a penúria material, com a miséria moral, com o sistema de repressão, e ao cabo de pouco tempo, menos de 3 meses, eu saí e me estabeleci na Bélgica, que não é o socialismo real, e sim um capitalismo quase ideal, e trabalhando, estudando, sobretudo ficando longas horas nas bibliotecas para ler um pouco de tudo. Fui fazendo um caminho natural do socialismo estatizante, digamos, da juventude para um socialismo mais light, de uma fase da juventude, e depois naturalmente aceitando a realidade das economias e mercado, das democracias e mercado. Esse foi o meu caminho, basicamente. Perfeito. E o senhor, quando esteve no leste europeu, com a Tchecoslováquia, o senhor viu muito sofrimento, como o senhor mesmo disse, a miséria física, a miséria econômica, a miséria moral. E por que o senhor acha que, mesmo até hoje, mesmo com tantos testemunhos, com tantos relatos, muita gente ainda insiste numa revolução? Veja, a concepção marxista do mundo é uma concepção relativamente instigante e atraente. Ela proclama as misérias materiais do mundo, não é? E nenhum regime é perfeito, as pessoas têm que trabalhar duro. Ela proclama um ideal mais elevado, que é o da igualdade, não é? E aponta como causa da miséria, da pobreza, da desigualdade, a propriedade privada dos meios de produção, a existência de burgueses, concentradores de riqueza, não é? E aponta o caminho revolucionário, ou pela via eleitoral, enfim, mas para superar o capitalismo e a propriedade privada, o sistema socialista, estatal, propriedade coletiva. E isso atrai muito. A juventude é propensa a maior justiça social, maior igualdade, não é? A generosidade, a grandes reformas da sociedade, sem atentar que a construção humana, a construção social, ela é feita de progressos graduais, constantes, cumulativos, né? Que levam da miséria abjeta para uma pobreza aceitável, depois para uma situação de classe média. Esse é um processo que todas as sociedades atravessam. A tentativa de reordenar a sociedade para construir igualdade redunda geralmente na distribuição da pobreza, não é? A sociedade precisa ter um processo de acumulação, efeito de trabalho, de competição, e não é um sistema generoso. O capitalismo em si mesmo, ele não é moral ou imoral, ele é amoral. Ele é um sistema de mercado em que as pessoas trabalham, têm algo a vender, têm algo a oferecer, têm um retorno, e em função desse engajamento em atividades produtivas, elas serão remuneradas, terão um retorno pelo mercado e não pela mão generosa do Estado, que na verdade é uma extorsão da riqueza social, né, que é produzida pelos empresários, pelos trabalhadores, em benefício do conjunto da sociedade. Com isso você diminui
os incentivos à acumulação, não é? No culto, como diz o Bastiat, da grande generosidade que será provista por todos. E esse é um sistema falho estruturalmente, geneticamente falho, na medida em que todos esperam receber algo de um ente supostamente neutro que não existe, né? O Estado, ele é uma construção social feita pelos homens para facilitar as relações humanas, mas ele próprio não é criador de riqueza, ele é um extrator de riqueza da sociedade e vive da riqueza da sociedade. Então, basear todo o progresso econômico e social sobre um sistema estatizante é apoiar-se apenas na miséria, na pobreza ou na estagnação. E o senhor falou em jovens pensando assim, mas tem muita gente grande pensando assim também, como na Venezuela. E eles levaram praticamente 12, 15 anos para chegar ao nível que estão hoje. Como é que o Brasil pode ajudar os venezuelanos e como nós podemos nos proteger daquele destino? A Venezuela é apenas um caso extremo, uma exacerbação de um fenômeno tipicamente latino-americano. De um lado, a demagogia política, né? A mentira, a propaganda enganosa, as promessas irrealistas, e de outro lado, o populismo econômico, né? Demagogia política e populismo econômico são frequentes, e não apenas na América Latina, mas a América Latina é especialmente devotada a essas deformações, não é? E a Venezuela tem um traço diferente do resto das sociedades latino-americanas, que é a sua riqueza em petróleo. O petróleo pode ser uma boa riqueza, se bem administrado, mas pode ser uma maldição. Ele deforma as condições econômicas do país, não é? Porque ele suga todos os esforços produtivos, todo o capital humano em busca dessa riqueza que é valorizada, é um produto estratégico na nossa sociedade industrial, não é? Como combustível, como matéria-prima industrial, e portanto ele tem um preço de mercado e é atrativo. Ele está muitas vezes à flor da terra, não é? E permite uma riqueza imediata. Nisso ele deforma. A sociedade venezuelana foi uma sociedade deformada pelo petróleo durante décadas, né? Desde um século, quando se começou a explorar petróleo na Venezuela. Aquilo atraiu comportamentos rentistas, né? Aquilo que os economistas chamam de rent seeking, ou seja, oligarquias, ditadores, caudilhos, militares, populistas e demagogos políticos, né? E o petróleo, então, ele inundou a sociedade de uma forma que ela passasse a ficar dependente do petróleo. O Chávez, quando entrou, porque as oligarquias políticas tinham já deformado o sistema venezuelano com um sistema de repartição desigual dessa riqueza, evidentemente, o Chávez prometeu distribuir essa renda e criou aquilo que se chama de assistencialismo estatal. E também, atraído pelas ideias socialistas dos comunistas cubanos, não é? Ele passou a reprimir a atividade capitalista privada, não é? A estatizar, a monopolizar diferentes setores. Com isso ele retirou os estímulos de uma sociedade que tinha petróleo, mas também tinha outras atividades, e hoje a Venezuela é muito mais dependente do petróleo do que era no passado. Uma economia baseada numa matéria-prima é necessariamente frágil e volátil, porque as matérias-primas podem ter seu preço rebaixado pelo mercado, que foi o que ocorreu com o petróleo. Enquanto o petróleo subiu a 80, 90, 100, 120 dólares, a Venezuela nadou em dinheiro, o Chávez pôde distribuir um pouco internamente e até no seu entorno imediato. O petróleo, ao baixar para 40 ou mesmo 30 dólares o barril, tornou os orçamentos venezuelanos inviáveis, assim como são inviáveis a continuidade dos programas distributivos. O Chávez destruiu a economia venezuelana, isso continuou com o regime atual, e criou uma situação de divisão enorme na sociedade, né? Aqueles milicianos, aqueles militantes do Partido Socialista Unificado da Venezuela que estão com o poder e se beneficiando dessa riqueza, e o resto da população que não pode se beneficiar. Então isso criou um choque enorme. A Venezuela é um estado falido e um estado talvez numa situação de pré-guerra civil. Como é que o Brasil poderia ajudar a Venezuela? Eu entendo que o Brasil deveria construir um grupo de amigos do povo venezuelano e obrigar a realização de eleições verdadeiramente livres, porque tecnicamente a Venezuela já é uma ditadura. A Venezuela tem deformado as instituições, não apenas
O parlamento anteriormente estava dominado pelo chavismo, agora tem uma maioria de oposição, mas essa maioria está sendo sabotada pelo Tribunal Eleitoral, pela Corte Constitucional Suprema, por todas as instituições do Executivo. Os deputados não recebem nem o seu salário, ou seja, há uma situação clara de ditadura de fato na Venezuela. O Brasil, com outros países da América Latina, pelos mecanismos de defesa da democracia, do Mercosul, da Unasul, da OEA, deveria pressionar para eleições livres na Venezuela, e depois vai ser um processo muito duro de reconstrução da economia. Então, quando o presidente Michel Temer escreveu no Caderno de Política Exterior que a partir de agora o Brasil não vai trabalhar com visões de mundo enviesadas, então ele estava falando mais ou menos disso. Exato. Veja, o Brasil, como todo país latino-americano, alterna tendências mais demagógicas, populistas e mais realistas, não é? Conservadoras ou reformistas de mercado. Infelizmente, o Brasil atravessou nos últimos 13 anos dos governos lulopetistas um governo claramente estatizante, dirigista, apoiador de regimes comunistas, socialistas ou inimigos da liberdade, como é o regime cubano, como eram os bolivarianos, e nisso a política externa também foi deformada nesse sentido. O Brasil passou de abstencionista, né, na questão da democracia, a um apoiador de ditaduras, não é? O Brasil é em grande parte responsável pela sustentação do Chávez e de outros regimes populistas ou bolivarianos na América Latina. E felizmente acabou, houve um grande desastre econômico, a presidente foi impedida de continuar o seu mandato. O presidente Temer é um político tradicional, e o Itamaraty e a política externa retornam aos padrões normais da política externa, não é? De caráter profissional, isento, sem esse viés progressista ou bolivariano que foi impresso pelos bolivarianos nos últimos 13 anos. Bom, esse ano o Roberto Campos ele completaria 100 anos. O senhor vai lançar em abril agora um livro em homenagem ao Roberto Campos. O senhor poderia nos dizer qual que é o legado desse homem no Brasil? O Roberto Campos foi, em primeiro lugar, um intelectual de qualidade excepcional, né? Vindo de estudos seminaristas, entrou na diplomacia e, ao ser encarregado de temas econômicos, tanto no Itamaraty quanto na sua primeira missão nos Estados Unidos, ele participou de conferências internacionais extremamente importantes. A Conferência de Bretton Woods, que construiu a ordem econômica internacional, depois a Conferência de Havana, que criou o sistema multilateral de comércio, e com isso ele se tornou um economista altamente capacitado em temas econômicos, numa fase em que o Brasil estava deslanchando para o desenvolvimento. E ao estudar economia, ele fez uma tese sobre flutuações e ciclos econômicos de qualidade excepcional, tanto que o Joseph Schumpeter, um famoso economista austríaco, lecionando em Harvard, disse que a tese dele de mestrado tinha qualidade de doutoramento, e de fato tinha. E ele então estudou todas as teorias econômicas, tanto os neoclássicos quanto os mais recentes, e o Keynes havia publicado o seu famoso Teoria Geral 10 anos antes. Ele pôde fazer uma avaliação de tudo isso, e ele, observando os Estados Unidos, observando o mundo, observando o Brasil, a América Latina, ele concluiu que a melhor solução para o desenvolvimento do Brasil seria via mercado, via estabilidade macroeconômica, combater a inflação, competição no plano microeconômico, instituições de governança fiáveis, alta qualidade do capital humano. Ele sempre insistiu na educação, e, sobretudo, abertura ao comércio internacional e aos investimentos estrangeiros. Então, ele tinha uma receita para o desenvolvimento, e nisso ele tentou aplicar. Ele teve, além dos estudos teóricos e de participação em conferências internacionais, ele teve uma experiência prática. Primeiro, na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, no início dos anos 50, e depois ele foi diretor do BNDE, quando foi criado o BNDE em 53. Ficou vários anos, depois inclusive se alçou a posição de presidente do BNDE nos anos 50. Ele foi um dos principais redatores do plano de metas do Juscelino Kubitschek em 55. Então essa experiência prática de não apenas estudar a economia, comparar o Brasil aos outros países, mas também de formular políticas econômicas e, sobretudo, ver os efeitos devastadores da inflação, do protecionismo
sobre países latino-americanos, ele chegou a uma receita ideal. Infelizmente, o Brasil não era propenso a aceitar essas receitas liberais, tanto que ele já no final dos anos 50 foi chamado de Bob Fields, pela sua, digamos, simpatia pelo capital estrangeiro, digamos, pela visão americana do mundo. Ele, inclusive, ao não concordar com políticas econômicas, seja do JK, que se demitiu do BNDE, seja do João Goulart, quando ele era embaixador em Washington, ele se demitiu, voltou ao Brasil e houve o golpe, no qual ele não teve nenhuma participação, mas ele foi convidado para ser ministro do Planejamento. De 64 a 67, ele pôde, junto com o ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, um liberal, pôde transformar radicalmente a economia brasileira, modernizá-la, fazer todas as reformas necessárias para colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento, que ele conseguiu. Em 67, quando ele saiu do governo e se dedicou a atividades privadas, o Brasil estava pronto para crescer. Tanto que o Brasil enveredou, a partir de 68, num ciclo de crescimento extraordinário, taxas chinesas, digamos, né? Aliás, os asiáticos vinham ao Brasil tomar receitas de crescimento econômico. Havia, se dizia, um milagre brasileiro. O crescimento chegou a 14% em 1973. Os militares exageraram e ele criticava as políticas errôneas dos antecessores e dos sucessores, não é? Ele apontava a leniência com a inflação, a estatização exagerada, o apoio no endividamento externo também exagerado. Ele não tinha nenhum problema em criticar políticas que ele encontrava erradas. Então ele ficou numa espécie de exílio dourado durante algum tempo, até ser chamado a novamente ser embaixador, dessa vez em Londres, não é? De 74 a 82. E ele, durante todos esses anos, desde os anos 50 até a morte dele, ele praticamente foi um publicista, ou seja, um debatedor. Ele escrevia artigos semanais nos grandes jornais do Rio e São Paulo e animava o debate. Eu me lembro que quando eu era jovem eu até tentava ser um opositor ideológico do Roberto Campos, sem conseguir, evidentemente, sem ter argumentos para contrarrestar o caráter lógico dos seus argumentos. Eu vi o Roberto Campos pela primeira vez em 1966 em São Paulo, numa defesa que ele fez do plano de ação econômica do governo, ou seja, ele explicando como é que o governo ia estabilizar a economia, prepará-la para o crescimento, e ele fez, não é? E então, pelo seu lado didático, pelo seu lado de reformista prático, quando ele esteve no governo, ele teve um imenso papel. Se a gente ler hoje os escritos dele, seja dos anos 50, seja dos anos 60, e mesmo depois, quando ele se tornou senador por Mato Grosso em 83, e deputado pelo Rio de Janeiro 8 anos depois, a gente vê que todas as prescrições de política econômica que ele receitou para o Brasil permanecem válidas. Ele tem uma atualidade muito, muito pungente, muito concreta. O meu livro justamente é uma releitura de todos os escritos do Roberto Campos, desde a tese de mestrado até os seus últimos artigos, passando pelas suas memórias, né? Lanterna na Popa, que é um livro que tem um caráter excepcional na historiografia brasileira. Não há nada equivalente na memorialística nacional da qualidade, da densidade, da profundidade de memória, das memórias de Roberto Campos, do Lanterna na Popa. É uma leitura que eu recomendo a todos os jovens, seja economistas ou não, que é um retrato de 50 anos de desenvolvimento e de crise, de estagnação no Brasil. Ele teve a felicidade de sobreviver ao socialismo, ou seja, ele viu que as ideias deles tinham vencido as soluções erradas do socialismo. Ele teve a felicidade, entre aspas, de não assistir a essa grande destruição da economia brasileira nos últimos 13 anos pelos petistas. Ele é um homem atual e ele vive ainda nos seus escritos, e tudo que ele pregou ainda precisa ser implementado pelo Brasil. Não só os liberais, mas todos os brasileiros deveriam conhecer o Roberto Certamente. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje. Espero que os seguidores do Clube Bastiat e todos aqueles que assistiram esse vídeo possam conhecer mais os escritos do Roberto Campos. E também... Dentro de 3 semanas aguarde meu livro, O Homem que Pensou o Brasil.
trajetória intelectual de Roberto Campos. E conheçam mais o Paulo Roberto de Almeida. Muito obrigado.